Hoje é dia 21 de novembro de 2024. Estamos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico do livro de Atos. E estamos chegando no capítulo 15 do livro de Atos. Graças ao Senhor, nós queremos avançar até o final de Atos, que tem 28 capítulos. Então significa que nós chegamos na metade. Estamos entrando na última metade. Tá certo? Então daqui para o final é só prosseguir. Até terminar. Muito bem. Senhor, nós te agradecemos por chegarmos até aqui. Queremos avançar, queremos nos abrir a Ti. Senhor, queremos ouvir Tua palavra, receber o Teu falar. Tudo que o Senhor registrou para nós na Bíblia é espírito e vida, é o Teu falar que nos encoraja, que nos alimenta, que nos sustenta. Senhor Jesus, que nos ilumina. Ó Senhor Jesus, nós pedimos a Tua presença, esteja conosco, abençoe os presentes, abençoe os que nos acessarão pelo canal do YouTube. Ó Senhor Jesus, o importante é que o Senhor mesmo fale para dentro de cada coração. Fala para nós, Senhor. Amém. Obrigado. Amém. Retomando um pouquinho, revisando, capítulo 14, nós vimos as viagens de Paulo pelas cidades, Paulo e Barnabé, que estavam indo para várias cidades onde eles pregavam o evangelho. Alguns ouviam, alguns tinham inveja, alguns recebiam, alguns não recebiam. Em algum momento queriam exaltá-los, o que aconteceu em Listra, porque Paulo havia feito, através de Paulo foi feito um milagre da cura de um paralítico, e por fim eles queriam sacrificar até bois para Paulo e Barnabé, e depois Paulo e Barnabé não permitiram, com muito custo, impediram que fosse feito esse sacrifício, como se eles fossem Deus. Mas depois vieram pessoas de outras cidades, de Icônio, de Antioquia da Pisídia, e começaram a falar contra Paulo, instigar a multidão, a tal ponto de que Paulo foi apedrejado. Então veja uma situação de querer ser adorado, quererem adorar a Paulo e depois apedrejarem a Paulo. As multidões são manipuláveis, são domináveis, são flexíveis de acordo com quem está dominando, E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas Paulo, apesar de ter sido apedrejado e até mesmo dado como morto, logo que ele se levantou, ele foi para outra cidade, ele foi para Derbe, e ali também ele fez o quê? Ficou calado? Não, pregou o evangelho. E aí foi fortalecendo a alma dos irmãos, etc. E voltando pelas cidades onde eles tinham passado, eles fortaleciam a alma dos discípulos, estabeleciam presbíteros, que é a liderança local de uma igreja, e eles retornaram para Antioquia da Síria. Então tinha várias cidades que tinham esse nome de Antioquia. Só para os irmãos saberem, era uma alusão a Antíoco, um dos generais do Império Grego, tá? Então, tinha várias cidades com esse nome de Antioquia, assim como tinha a cidade de Alexandria, em homenagem a Alexandre, e assim por diante. Cesareia. E aí eles retornaram, então, para Antioquia da Síria, que era a cidade de origem deles, a igreja de origem deles, onde Paulo e Barnabé serviam, e ali o Espírito Santo tinha levantado eles para obra. Isso aconteceu no capítulo 13 de Atos, como nós vimos, tá certo? Então agora eles retornam, dão um relato para os irmãos de tudo o que aconteceu nas viagens, e ali eles permaneceram, versículo 28 do capítulo 14, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. E o que aconteceu nesse tempo que eles estavam lá?
Então agora nós entramos no capítulo 15 e eu quero adiantar para vocês que aqui tem um assunto que nós precisamos fundamentar bem, falar um pouco mais. Nós não vamos avançar muito nos versículos hoje, porque é uma situação que é recorrente, então nós precisamos entender um pouco melhor essa situação. Eu vou ler para vocês do capítulo 15, versículos 1 ao 5, tá bom? E depois vamos falar algumas coisas. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Finícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los. É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Tá? Então vamos lá. Nós deparamos aqui com um problema muito sério. Problema que está no versículo 1. Alguns saíram da Judéia, saíram principalmente de Jerusalém, e foram até Antioquia. Vocês se lembram de como a igreja de Antioquia foi formada, né? Ali em Antioquia, os irmãos que saíram na dispersão, eles pregavam também para os gentios. E ali, tanto judeus quanto gentios receberam o Senhor. Ok? E a igreja ali, ela era formada de judeus, gentios, até mesmo na liderança da igreja. Tinha lá Simeão, que era de Níger, só para a gente recordar aqui e não falar coisa errada. Capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia, versículo 1, profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Barnabé e Saulo, nós sabemos bem que eram judeus. Barnabé, inclusive, é da tribo de Levi. E Saulo é da tribo de Benjamim. E aqui tinha Simeão por sobrenome Níger, que também indica que era negro. E Lúcio de Cirene. Cirene era uma cidade ao norte da África. E Manaém, Colasso de Herodes. Esse Manaém, não sei dizer ao certo qual era a origem dele, mas ele foi criado num lar europeu. Porque o Herodes era do Império Romano, e Herodes aqui, o tetrarca, era irmão de como é que fala? De leite, né? Irmão de leite. A mesma ama, né? Que amamentava eles e tal. Então, Colasso vem de colo, tá? De colo. Então, eles tinham o mesmo colo. Deu para entender? Esse termo não é muito comum para nós, né? Mas eles desfrutavam do mesmo colo. O mesmo colo que o Herodes, o tetrarca, desfrutou quando criança, esse Manaém também desfrutou. Então, percebemos aqui que a igreja era composta de pessoas de várias origens, culturas e raças. E isso é belo, isso é a igreja. Na igreja só há Cristo, que tudo em todos é.
a igreja é o verdadeiro lugar de inclusão. Amém. Na igreja não há nobre, não há plebeu, não há rico, não há pobre, não há doutor, inculto, culto, não tem nada disso. Cristo é tudo em todos e todos nós somos irmãos e irmãs. Certo? Aleluia. Essa é a realidade da igreja. Claro, quando alguém está na carne, é outra situação. Mas a realidade espiritual da igreja é essa. E ali em Antioquia, eles estavam compartilhando essa liderança, profetizando, ensinando os irmãos, cuidando dos irmãos ali, juntos, embora tivessem diferentes origens, culturas, raças, como eu já falei. Tá certo? Então aqui, essa igreja, ela tinha, só para a gente lembrar, tinha gentios. A origem deles não era judaica. Quando a gente fala judeu, a gente tem duas conotações, tá? Uma é judeu nacionalidade, certo? E a outra é judeu religião. Se confunde muito por quê? O judeu era um religioso, normalmente era um religioso, que era as leis do judaísmo, dos judeus, da nação judaica, eram as leis que Moisés tinha passado para eles. Não é que nem nós temos uma Constituição brasileira aqui que juntou lá o legislativo, tal, a Assembleia Constituinte estabeleceu, tal. Não. E a lei do povo judeu era as leis de Moisés, tá? Só que muitos eram mais dados à religião e outros nem tanto. Mas, de uma certa forma, vão entender. Tem duas conotações: judeu nação e judeu religião. Deu para entender? Tá claro? Tá. Então vamos lá. Aqui o que acontece no capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. É isso mesmo? Eu pergunto. É assim que funciona? Isso é algo do Novo Testamento? Não. Se alguém crê no Senhor Jesus, é salvo. Fim de papo. Nós somos salvos, nós somos justificados pela fé. Isso tem que ficar bem claro para nós. Agora, quem é que estava falando isso para os irmãos que estavam ali na Antioquia da Síria? Eram os que desceram da Judeia. Então, veja só, eles se locomoveram, andaram grandes distâncias para ir incomodar os irmãos de Antioquia. Antioquia tinha irmãos lá cuidando deles ou não? Claro que tinha. Nós vimos no capítulo 3, versículo 1. Tinha profetas, tinha mestres, tinha irmãos cuidando deles ali. E eles foram lá e se, usando a palavra correta, intrometeram para trazer um ensinamento que não é o ensinamento dos apóstolos. E eles mesmos falam aqui: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés. Então ele está trazendo algo lá de Moisés, da religião judaica, para aplicar nos cristãos do Novo Testamento, nos cristãos, inclusive foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, falando que eles tinham também que se circuncidar para ser salvo. Eu espero que todos nós estejamos claros. Nós não somos salvos por obras nossa. Nós somos salvos por crer no Senhor. Amém. Esses que foram até lá, nós chamamos de judaizantes. Então guardem esse termo. Judaizantes. Por quê? Eles querem trazer os gentios para dentro da religião judaica. Ok? Então você se converteu,
você tem que aprender as coisas do judaísmo. Você tem que aprender as tradições, as leis, os costumes, as ordenanças do judaísmo. E aí eles afirmavam que se eles não fossem circuncidados, eles não seriam salvos. Isso é uma heresia. Nós já vamos falar sobre essa palavra, heresia. Isso é uma heresia. E veja, eles eram tão apegados a essas coisas e queriam disseminar isso entre os cristãos do Novo Testamento, né? E viajaram para ir até lá para falar isso para os irmãos que estavam vivendo bem. Estavam vivendo bem no Senhor ali, desfrutando do Senhor, na graça de Deus, na graça do Senhor, como está escrito lá no capítulo 11, que o Barnabé foi até lá em Antioquia e viu que eles estavam na graça, lembra disso? Então, irmãos, esses judaizantes, eles foram até lá para conturbar o ambiente. Por apego às coisas velhas, às coisas tradicionais, e o Senhor mesmo falou para eles, né? Vocês invalidam a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Então aqui, se eles entrassem nessa situação, eles estariam invalidando a obra do Senhor. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente comprometedor. E eu gostaria, então, como eu falei, nós vamos fundamentar bem essa questão, porque esses judaizantes vão aparecer mais vezes. Infelizmente. Tá? Nós vamos falar hoje, vamos usar um livro chamado Gálatas, né? Epístola de Paulo aos Gálatas. A Galácia era essa região aqui, Paulo passou pela Galácia, que Listra, Icônio, Derbe, essas cidades eram da Galácia. Galácia não era uma cidade, Galácia era uma região. Tipo um estado. Tipo um estado. Por exemplo, as igrejas de São Paulo. Quando eu falo as igrejas de São Paulo, não estou falando da cidade de São Paulo, estou falando do estado de São Paulo, que tem muitas cidades. Tá? Mas vou usar um outro estado aí. As igrejas do Paraná, que não tem o mesmo nome da capital, tá certo? As igrejas do Paraná. Então, a Galácia era uma região que tinha várias igrejas. E aí o que aconteceu? Esses judaizantes também foram para a Galácia. E também enfeitiçaram, esse é o termo, fascinaram os irmãos para voltarem às questões da lei da velha aliança. E o que acontece? Se eu volto para a lei da velha aliança, eu anulo tudo aquilo que Cristo fez por mim. Senhor Jesus. Vamos ficar bem claros. Tudo que Cristo fez estava predito na lei. Quando eu falo agora na lei, está predito no Antigo Testamento. Às vezes, quando é falado lei, engloba todo o Antigo Testamento, as Escrituras do Antigo Testamento, tá? Então, tudo que Cristo cumpriu, fez, estava já prometido por Deus, por meio dos profetas e até mesmo por meio do próprio Moisés, de que veria o Senhor Jesus. Certo? E agora, vindo Cristo, ele cumpre toda a obra do Pai e ele realiza tudo que o Pai ordenou para que quem crê no Senhor Jesus receba a vida eterna. Quem recebe a vida eterna é salvo. Quem recebe a vida eterna é justificado pela fé. Amém? Então, essas promessas todas não deveriam estar fora do entendimento dos judeus. Mas eles se apegaram tanto à questão da lei, de fazer obras,
para ser justificado, que eles não conseguiram ver. E mesmo esses judaizantes, eles eram judeus religiosos que se converteram a Cristo, mas ainda continuaram com sua tradição do Velho Testamento. Acontece ou não? Acontece. Não deixou a bagagem. Não deixou os costumes. Irmãos, algo saudável. Quando nós nos convertemos, deixa tudo para trás. Se você for analisar, cada um de nós aqui tem mitos, lendas, crendices, superstições, não tem? Um monte de história que a gente aprendeu, mas tudo isso é algo de fato que Cristo quer dar para nós? Não. Quantas coisas não tem que não tem nem sentido? Não é? Às vezes a gente pega adulto, pessoas esclarecidas, que creem até em Saci Pererê. Parece brincadeira, mas eu já encontrei gente assim. Afirmando, por exemplo, que o Saci Pererê, à noite, faz trança nos cavalos. Verdade. Então, veja. O que você tem que fazer quando você crê no Senhor? Joga fora tudo isso. Tá certo? Amém. Vamos lá. Gálatas capítulo 3. Se fosse ver, a gente teria que ler Gálatas todo. Porque esse livro fala disso aqui, né? Então, Gálatas 3, 23. Nós já lemos aqui, mas vamos ler para reforçar. Então, para entender aqui, esse é o caminho que Deus já havia estabelecido, que Cristo viria e Cristo seria o centro da vontade de Deus para nós crermos no Senhor e sermos justificados, né? Então vamos lá, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé. Estávamos guardados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Esse futuro já chegou. Esse futuro chegou com Jesus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, aqui Paulo estava falando para os Gálatas que foram também alcançados, enfeitiçados por esses judaizantes. Paulo estava escrevendo essa carta para ajudá-los a abandonar tudo isso, toda essa heresia de que tinham que ser circuncidados para ser salvos, de que tinham que voltar para a lei para ser salvos. Isso não é verdade, isso não é o Evangelho, isso não é o Novo Testamento. Tá certo? Então, a salvação é pela fé e não por obras. E é importante também que a gente perceba que nesse falar de Paulo, e ele argumenta muito mais aqui, por exemplo, Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 6 fala assim: é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, veja só, mesmo com Abraão, ao crer, ele foi justificado. Abraão é antes ou depois da lei de Moisés? Exatamente. Ele é antes que a lei fosse promulgada.
que a lei fosse dada. E qual era o tratamento de Deus para com Abraão? Você creu? Você é um justo. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você crê? Amém. Você é filho de Abraão. Amém. Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou dele, você também. E vai por aí. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, Paulo está argumentando aqui, olha, o negócio é fé. Os que querem praticar a lei não conseguem. Querem ser justificados pela lei, não conseguem. E maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas. Versículo 11, ó. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então eles estavam querendo viver pela lei. Eles tentaram viver pela lei. Mas é como os versículos que nós já lemos. A lei serviu de aio. Foi temporária. Foi para tentar guardar um pouco o pessoal para chegar até a lei, até a fé, perdão, até chegar à fé em Cristo Jesus. Irmãos, que bênção que nós somos do Novo Testamento. Amém. E aí o versículo 14 fala assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então o Espírito já havia sido prometido nas Escrituras. E agora, ele é dado ou não? Sim. Aonde que ele chega? Em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo nós recebemos o Espírito prometido. Olha o 15. Falei que ele tinha que ler quase todo, né? Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, uma vez confirmada, ninguém a revoga ou lhes acrescenta alguma coisa. É assim na sociedade, não é? Ou pelo menos é assim. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente. E aqui Paulo interpreta, que é Cristo. E logo no primeiro livro lá, de Mateus, versículo 1, capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou... Então, quem é o descendente de Abraão? Cristo. É isso que Paulo está falando. Ele é o descendente prometido. E digo isto, vamos prestar atenção. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Dá para entender bem o que está escrito aqui? Às vezes fica um pouco... né? Mas vamos lá. Uma aliança anteriormente confirmada por Deus. Qual é a aliança? A aliança que Deus fez com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. A promessa que foi feita a Abraão e ao seu descendente, e o descendente é Cristo. Aí ele fala, a lei... Então, primeiro teve essa promessa com Abraão. A lei, ela veio 430 anos depois de Abraão. E essa lei não pode abrogar, revogar, anular a aliança que Deus fez com Abraão. Olha como Paulo está trazendo uma coisa bem clara para os judeus, para os judaizantes e para aqueles que foram enganados pelos judeus, né?
de forma que venha a desfazer a promessa. Então, essa lei não desfez a promessa dada para quem? Abraão. E essa promessa diz respeito à lei ou à fé? À fé. A lei veio depois. Entenderam, irmãos? Ai, que lindo, não? Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. O que nós recebemos, vem da lei ou vem da promessa? Nós recebemos da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? A lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Irmãos, estamos ficando claro aqui? Nós nunca podemos ser enganados com relação a isso. Você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa guardar o sábado, você precisa circuncidar, você precisa fazer a dieta dos animais que ruminam. Isso já era. O que vale é a promessa que Deus fez. Aquela lei, ela teve o seu período. E ela veio para quê? Como fala aqui. Ela foi adicionada por causa das transgressões. Porque o homem, sem a lei, iria morro abaixo. Né? Ia ser. A lei ainda... Dá para cumprir toda a lei? Não, mas ainda dá uma guardada no homem. Né? Veja só, a lei existe hoje, ela é transgredida? É. E quando era transgredida, nós vivemos bem? Ou vivemos uma confusão? Então, por isso que hoje nós estamos vivendo cada vez mais em confusão, porque ela está sendo transgredida direto. Mas imagine se nem tivesse essa lei. Onde a gente ia parar? Na verdade, hoje há um trabalho para que a lei não valha nada. Não é esse trabalho que existe? É esse trabalho que existe. Quando fala do iníquo, iniquidade, no grego é anomia. Nomos é lei e a é negação. É sem lei. A iniquidade é sem lei. Tira a lei. Tira a lei da casa do Milton aqui. O que vira isso aqui? Vira uma bagunça. Então, todo lugar tem. Imagina, às vezes as pessoas querem detonar as regras, as normas. Imagine você assistir um jogo de futebol que não tem a lei. Que sentido tem? Não tem sentido nenhum. Você põe a bola lá e aí o que acontece? Pega com a mão, chuta a cabeça de um, né? Então, veja, a lei, ela guarda. Ela traz uma normalidade ali, como se diz? Uma preservação. Essa é uma palavra. Se não tivesse a lei, acho que nem ninguém seria preservado. A coisa ia debandar de tal modo que ninguém seria preservado. Tá? Bom, só para ler no final aqui, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Aleluia. Então, irmãos, esses judeus, esses judaizantes, eles deveriam perceber que a salvação é pela fé, a fé já havia chegado, a fé já prometida já havia chegado através de Cristo, e eles não mais precisavam ficar guardando as obras da lei, mediante esforço da carne, da própria carne, para tentar agradar a Deus. Gálatas 4, versículo 4. 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, vindo o tempo que Deus enviou seu Filho Jesus, né? Deus enviou seu Filho
nascido de mulher, nascido sob a lei. Para fazer o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui, na verdade, é uma palavra só no grego. E a palavra no grego é huiotesia, que é melhor traduzida como filiação. Por quê? Adoção não é um filho natural, né? Mas aqui nós somos filhos naturais. Por quê? Recebemos o Espírito, o nosso novo nascimento. Amém? Amém. Então, nós nascemos, e aqui vai confirmar, a fim de que recebêssemos a filiação. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Como Jesus é Filho de Deus, nós recebemos o Espírito do Filho de Deus. E nós somos o quê? Filhos de Deus. E nós clamamos, Abba, Pai. Deus, Pai. Ó Pai, ó Papai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Por que ele fala de escravo aqui? Se a gente for ler direito, a gente vai ver que estávamos debaixo da escravidão da lei. Certo? Os do Antigo Testamento estavam debaixo da escravidão da lei. Capítulo 5, olha só. Versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que é o jugo de escravidão? Voltar para a lei, circuncidar. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É como se Cristo não fosse útil para você. Você quer fazer as coisas pela lei do Antigo Testamento? Por que Cristo veio então? Por que Cristo morreu na cruz? De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você voltou para a área da lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então hoje a gente estava até conversando de alguns grupos que se dizem cristãos, mas estão atrelados à lei do Antigo Testamento, guardando a lei do Antigo Testamento. Eles estão fazendo o quê? Anulando a obra de Cristo. Porque estão tentando fazer o quê? Justificar-se por meio da lei. Da graça, você caiu da graça, você deixou a graça, você abandonou a graça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o que tem valor? A fé que atua pelo amor. Ó Senhor Jesus. Então, essa é a situação daqueles que chegaram a Antioquia e também depois chegaram na região da Galácia e queriam levar os irmãos que creram em Cristo, principalmente os judeus, né? Os gentios, perdão, porque os judeus já eram circuncidados, certo? Eles queriam que os gentios também fossem circuncidados para serem salvos. Isso, como eu falei, é uma heresia. A palavra heresia também está aqui em Gálatas. Gálatas capítulo 5 mesmo, versículo 19 fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Essa palavra facções é a mesma no original heresia. Heresia é um partido, é uma facção, é uma divisão, é uma seita. Então,
algumas vezes nós vamos ler seitas, a palavra original é heresia. Partidos, importa que haja partidos entre vós. Essa palavra partidos é heresia. As heresias, que são falsos, por fim, o que são as heresias? São falsos ensinamentos, causam divisão. Heresia, nós podemos aceitar? Não. Tem muitas coisas que nós podemos aceitar, não tem problema nenhum. Alguém entre nós, até mesmo quer comer legumes e acha que não deve comer carne, ele come legumes, não tem problema. Isso não afeta a fé, certo? O que mais que eu posso falar? Vamos falar de uma coisa bem atual. Alguns querem orar sem abrir a boca, orar só no interior, e outros oram falando. Pode acontecer ou não? Alguém deixa de ser irmão por causa disso? Não. É muito mais saudável você orar para que outros ouçam também e sejam edificados, né? Mas se você quiser orar no seu espírito, isso não afeta a fé. É só um exemplo, tá? Então, tem várias coisas que não afetam a fé. A peculiaridade, a especificidade da fé. Coisa específica que nós precisamos crer. Por exemplo, eu creio que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Certo? Eu creio que é só o Novo Testamento. Isso já é algo peculiar, já é algo diferente, já é um ensino diferente. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Então, nós não podemos aceitar meia Bíblia. Nós vamos aceitar a Bíblia inteira. Tá certo? Crer que a Bíblia é a palavra de Deus totalmente, digna de inteira aceitação. É isso aí. Nós cremos e devemos lutar por isso. Então aqui, o que acontece? Esses judaizantes, eles estavam querendo pregar que os gentios tinham que se circuncidar, tinham que cumprir a lei de Moisés, para que também fossem salvas, e aí você anula toda a obra de graça do Senhor Jesus. Isso é uma heresia. Podemos aceitar? Não. Vamos entender o seguinte. Então agora eu posso matar, porque lá no Antigo Testamento fala para não matar. Eu posso matar? Eu posso matar? O que seja? Posso? Mas não estamos na lei mais? Mas a vida que está dentro de você, o justo viverá pela fé. A fé que está dentro de você permite que você mate alguém? Não. Entendeu? Então o princípio de vida hoje é no espírito, pela fé. Não é você trazer um caderninho aqui, falar isso, deixa eu ver se eu posso matar você. Entenderam? Deixa eu ver se eu posso dar uma cuspidinha na sua cara. Entendeu? Mas não fala nada aqui, acho que eu posso. Mas lá dentro de você pode? Não. A vida que está dentro de você permite? Não. Então, veja só, o princípio é o princípio da fé. Nós vivemos por fé. E não por uma lei agora escrita em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Amém. Amém? Amém. Essa é a maneira de viver hoje. E mesmo quando o Senhor fala em Mateus capítulo 5 a 7, a gente vê lá, vistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar, você já matou. Então o Senhor fez o quê? Elevou, porque a vida que nós ganhamos hoje, ela é superior àquela do Antigo Testamento. É a própria vida de Deus em nós.
Então, essa vida de Deus em nós não odeia. Odeia, irmão? Não. Essa vida de Deus em nós ama até os inimigos. Se eu não amo ainda é porque não está fluindo ainda essa vida de Deus em mim. Tá certo? Mas a vida de Deus que está em você ama os inimigos. Quem não ama os inimigos? É o pecado que está na sua carne. Confere? Duro esse discurso. Então a questão dos judeus lá, dos judaizantes, eles queriam viver, crer no Senhor, creio em Jesus, mas eu quero ainda trazer minha bagagem, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, o esforço que eu tive para ser um judeu aqui, para cumprir tudo, eu não vou largar disso agora, eu quero, poxa vida, eu sofri tanto, meu pai dá umas palmadas em mim quando eu não cumpri a lei de Moisés. E outro, meu pai me circuncidou, por que vocês não querem ser circuncidados? Vamos circuncidar todo mundo agora. Mas o fato é, lei, a circuncisão, o sábado, as dietas, até mesmo as ofertas. Precisa fazer as ofertas? Ou Cristo é a oferta perfeita? Amém. Cristo é a oferta perfeita. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus capítulo 9 fala que antes pelo sangue de bodes, hoje muito mais pelo sangue de Cristo, uma vez por todas, ele realizou a redenção eterna, redenção pelo Espírito eterno, é de uma vez por todas. Tudo que foi feito no Antigo Testamento apontava para essa oferta. Tudo aquilo tem valor apontando para essa oferta. Só o passarinho, só o boi sendo morto lá. Mas é que aquele sangue apontava para o sangue de Cristo. Esse tem valor eterno. Amém. Amém? Ó Senhor Jesus. Então os judaizantes que chegaram lá queriam impor as regras do judaísmo para os crentes do Novo Testamento. Então, como eu falei, eles estavam pregando as heresias, tá? A heresia é um falso ensinamento e ela causa divisão no povo de Deus. 2 Pedro, capítulo 2. Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Isso aqui ele está falando. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento. No meio do povo judeu surgiram falsos profetas. Isso teve lá, está na história. Mas assim como surgiram no meio do povo falsos profetas, assim também haverá entre vós, hoje do Novo Testamento, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, as heresias são destruidoras. Irmãos, heresias são destruidoras. Nós enfrentamos heresias nos nossos dias. E realmente podemos testificar que elas são destruidoras. Quando alguém se levanta, usando palavras para se exaltar, para se colocar no lugar que é de Deus e não dele, isso é heresia também. Isso é destruidor. Então, por isso que eu estou fundamentando bem esse assunto, porque isso aqui vai aparecer em vários momentos e nas epístolas de Paulo vai aparecer. Voltando para o capítulo 15, versículo 2 fala assim: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, com os judaizantes. Então esse termo não tem na Bíblia, tá? Judaizante não é um termo que está na Bíblia, mas é uma
uma realidade. Eles são judaizantes, querem levar os gentios a se judaizarem. E discussão com eles, resolveram que esses dois, Barnabé e Paulo, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Tá certo Paulo e Barnabé contender com eles, discutir com eles? Tá certo ou não? Não? Tem certas coisas que nós temos que defender. Tem certas coisas que não tem como abrir mão. Ah, tá bom, então vamos circuncidar. Entendeu? Para não ter problema. Para não ter problema, vamos circuncidar. Cuidado. Como eu disse, tem coisa que não tem problema, mas tem coisa que tem. Ah, vamos atualizar a Bíblia para incluir alguma coisa estranha. Tá bom? Vamos atualizar a Bíblia. Podemos aceitar isso? Ou vamos contender, vamos batalhar pelas coisas da fé? Nós precisamos batalhar pelas coisas da fé. Aquilo que Deus deixou para nós, como conteúdo da fé, como coisas da fé para nós seguir, nós não podemos abrir mão. Judas. Olha só, vamos ler Judas. É antes de Apocalipse. O livrinho antes de Apocalipse. É um capítulo só. Versículo 3. Esse Judas, só para lembrar, que é isso mesmo, é irmão de Jesus. Ah, como eu fico contente quando vocês estão bem claros de tudo isso. Que às vezes tem pessoa que... Acho que é o Judas. Ah, aquele que se enforcou? Não. Aqui não tem direito de escrever nada aqui. 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela fé que foi dada a nós. Cristo é suficiente ou precisa circuncidar? A fé diz que Cristo é suficiente. Não precisa circuncidar. Não, mas vamos... Não vamos. Não, vamos ensinar os irmãos. Não vamos ensinar os irmãos, não. Aqui não, negão. Certo? Se vier alguns irmãos aqui em Piracicaba falar que tem que circuncidar, o que nós vamos falar? Não. Aqui não. Aqui nós seguimos a fé. Amém. Amém? Então, fica claro para nós. Certas coisas, nós vamos firmar nosso pé naquilo que é concernente e relativo à fé. Amém? Aleluia. Bom, voltando lá. Agora, esses daqui, ficou decidido que eles iam subir para Jerusalém e encontrar com os apóstolos e presbíteros com relação a essa questão. Eu pergunto, por que eles vão subir para Jerusalém? É porque Jerusalém é a igreja matriz? É porque ali é o quartel-general? Não. Nossa, eu falei um não forte agora, né? Não existe igreja matriz. Não existe igreja principal. Isso na economia de Deus, no plano de Deus, não existe. Cada igreja responde diretamente ao Senhor. Por que então eles tinham que ir para Jerusalém? Alguém tem uma opinião? Pregar o evangelho. Por quê? Tinha os apóstolos lá, Tiago, Pedro. Resolver aqui a pequena discussão. Porque o problema saiu de lá. Certo? O problema, os irmãos que desceram para Antioquia vieram de Jerusalém. Então, a fonte do problema era Jerusalém. Não porque a igreja matriz, não, é porque esses tais vieram de lá. Eu não sei, Paulo podia chegar lá e falar assim, eu não sei o que vocês estão ensinando para os irmãos aqui, mas esses irmãos que saíram daqui, foram lá ensinar essas bobagens lá. Claro que ele não foi falando nesses termos. Né?
Acho eu. Né? Mas era algo que os irmãos presbíteros... Então tá, aqui fala de apóstolos e presbíteros. Apóstolo, ele tem uma circulação regional, universal. Ele circula entre as igrejas, como Paulo e Barnabé, que foram enviados para fazer a obra, foram por várias cidades, tá? Eles também eram apóstolos. Presbíteros são irmãos locais, que servem a igreja naquela cidade, certo? Então tinha essas duas figuras lá. Um presbítero pode ser também um apóstolo, ok? Pode ou não? Pode. Ele pode, quando sai, é apóstolo. Quando está na cidade, quando está na igreja, na sua cidade, ele é um presbítero. Tudo bem. Então, acredito aqui que alguns acumulavam essas duas funções. Qual que é a razão, então? A razão é que eles saíram de Jerusalém pregando, dando uma de falso mestre, esses judaizantes. Vamos ler Apocalipse 4? Estão com sono? Depois do livrinho. Ai, ai, ai. Apocalipse 4, versículo 2 e 3. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto tal. Mas tem um trono que está nos céus. O quartel-general é lá. Capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro, por fora de todo. É esse que é o dono da igreja. Tá? Não é uma localidade que é o dono das outras, está acima das outras igrejas. Não é. No caso, é Jerusalém, não é. Tá? Amém? Amém. E também queria ler para vocês aqui. Ó. Vamos ler Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro representam as igrejas nas cidades. E o Senhor faz o quê? Anda no meio. Está vendo a situação, está trabalhando, está cuidando. Aleluia. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Só a primeira frase, tá bom. 1,18, leia comigo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. O corpo, a igreja. Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. A igreja tem vários aspectos. É a família de Deus, é o exército, é a noiva, é o novo homem, é o corpo de Cristo, é até mesmo o candelabro e tal. Mas tudo tem que ter o encabeçamento de Cristo. Amém. Se não tiver o encabeçamento de Cristo, não está bem. Tá certo? Então, em todos os aspectos, o mais importante é Cristo é o cabeça. E Cristo é o cabeça aqui também. Voltando para Atos 15. Ó Senhor Jesus. Versículo 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja em Antioquia, né? Atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, passando pelas regiões, eles iam narrando as cidades que eles passaram, os gentios se converteram, abraçaram a fé e tal, e os irmãos tinham grande alegria. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então eles contaram das viagens, deve ter contado, olha, a gente estava servindo lá em Antioquia, e o Senhor nos chamou para fazer a obra. Então, prontamente isso testificou no coração dos irmãos, e nós fomos para a obra, visitar várias cidades,
e o Senhor levantou irmãos, também fomos apedrejados, também fomos maltratados, também quiseram adorar a gente. Estava contando toda a história dessa primeira viagem. Mas o principal é que muitos creram na palavra do Senhor. Amém. E aí os irmãos se alegraram. Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então esses que eram, como fala aqui, alguns da seita dos fariseus, era para deixar tudo para trás. A seita dos fariseus era uma seita severa. E aqueles que cumpriam tudo o que a seita mandava, eles se achavam os tais, porque eles se achavam bons. Quem que estava falando hoje? Marcílio que estava falando, né? Como é que é? Parente dele, né? Parente dele passou por situações, mas daí se voltou para o Senhor e aí se achava, né? E começou a falar, não quero nada disso aqui, tal, dar ordens assim. Só que ele foi o primeiro a cair depois, né? Então, os fariseus eram esses que se achavam bons demais, cumpridores da lei, faziam tudo que estava na lei de Moisés, tal. E esses, parece que eles não queriam largar esse status que eles conseguiram obter. Ou esse viver, né, vamos falar assim, de santidade, entre aspas, que eles conseguiram obter. E por isso, eles creram no Senhor, como fala aqui, haviam crido, mas o passado eles não deixaram. Irmãos, como é importante a gente deixar o passado. Amém. Eu vou parar por aqui. Acho que nós já estamos com um tempo aqui. E na próxima eu quero começar por esse ponto. Amém. Falar do passado. Deixar o passado. Tem muita coisa boa para frente. Amém. Tem mais coisa boa para frente do que para trás. Amém. Certo, Diagão? Amém. Então é isso. Jesus é assim.